pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. E a gente vai contar muita coisa para vocês hoje. Bem, a gente vai contar hoje, nós vamos falar um pouquinho, dando até uma sequência, parece que foi combinado, mas não foi. O papo que a gente teve com a Paula Antonella, nós vamos dar sequência, acredito eu, aqui com o Haroldo. Então a gente está aqui com o Haroldo Santos Filho, vou chamar de Cat, Haroldo, né? Meu amigo, né? Meu amigo, é mais um que a gente conhece nesse meio aí, que a gente torna uma amizade sincera e bonita. Haroldo, obrigado, Cat, por você ter vindo. Prazer, Nosso Taço Conta. Prazer meu. Haroldo trouxe um tema muito legal, gente, que é avaliação, compra e venda de pequenos negócios. Por isso que eu falei que ele vai com certeza complementar o papo que a gente já teve, né, com a Paula Antonella, que foi sobre sucessão patrimonial. Não sei se vocês vão lembrar onde ela comentou da questão da venda, de chegar à venda, mas ela não entrou no tema. Então, Haroldo provavelmente vai falar disso hoje. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho o Haroldo é advogado, contador, empresário, faltou engenheiro aqui. Eu escondi. O pessoal não achar que eu sou maluco demais. Haroldo é advogado, sócio da Santos e Duarte Advocacia Empresarial, então empresário da área de advocacia e contador, né? Também contador e sócio da Haroldo Santos Consultoria Empresarial, pós-graduado em Direito Tributário, especialista em Processo Civil, especialista em Contabilidade Gerencial, mestre em Administração Financeira pela UNB, ou seja, dá para ver que ele é um excelente estudioso também. Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade atualmente, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, ex-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, SESCOM Espírito Santo, ex-diretor de Relações Institucionais da FENACON, que é a Federação Nacional, né, dos Sindicatos aí de Empresas Contábeis, e diretor do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, ou seja, coisa pra caramba, né? Haroldo, bem-vindo a Taço Conta. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema, né? Bater um papo aqui sobre isso. Não é muito comum na nossa cultura você poder pensar em vender um pequeno negócio, né? Então, queria já te perguntar, pequenos negócios são normalmente familiares. Como é que tá esse mercado hoje? Bom, antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre você. Não, lógico, olha só. Você vai me chamar de Cat, eu tenho que chamar de Carlota. Que é assim que eu te chamo, né? Né? Pois é, então. Como você disse aí, Carlota, ao longo desses 20 e tantos anos que eu tenho de mercado, né? E como contador e como advogado, eu percebi que havia uma deficiência muito grande no mercado, principalmente para os pequenos negócios, porque são pequenos negócios, mas eles sustentam 75%, 80% da economia, principalmente em relação no que tange a empregabilidade, né? Então, quando o negócio ele não passa de uma mão para outra, você está ali considerando que é uma lacuna que não fecha tão cedo. São pessoas que saem, não conseguem manter a sua empregabilidade e é só, como você bem tocou, uma questão de mudança de cultura. Eu já vi, ao longo desses anos todos, em que eu estou à frente da consultoria de pequenos e médios negócios, em que empresas familiares que não estão muito bem, não estão bem das pernas, por algum motivo, às vezes é um motivo muito simples. Vou dar um exemplo aqui, tá? A empresa está num mercado muito bom, tem ótimos clientes, mas tem muita gente dependendo da empresa. Então, às vezes tem o filho, a nora, o outro filho, então a família inteira. E aí, essa empresa precisa às vezes de uma injeção de caixa, porque como todo mundo sabe, caixa é rei, né? E a empresa familiar, ela se abraça nessa situação. Ela se fecha, né? Ela se fecha e não quer aceitar nenhum sócio, por exemplo. Então, eu tento mudar essa cultura e mostrar que é muito mais importante eles aceitarem um sócio, às vezes um sócio minoritário, mas que vai fazer uma injeção, vai dar um caráter diferenciado, talvez um pouco mais profissional à gestão e vai fazer a empresa sobreviver. Então vai dar maior perenidade, né, na empresa. Maior perenidade. Esse é o grande desafio que eu enfrento hoje e estou levando isso a sério. Está muito interessante. E eu vejo como é carente o mercado por consultores, advisors que façam esse trabalho. Porque para empresas grandes, nós estamos falando de isso é normal, né? É normal, isso é normalíssimo. Pelo contrário, o cara nega. Ele fala assim, não, ele tem um monte de gente querendo, ele vai negando. Exato, e, Haroldo, como você mesmo disse, a maioria dos pequenos negócios são familiares, né? Tá. E muitos deles chegam a fechar dentro dos seus primeiros 2 anos.
Exatamente, né? Isso. Estudou, hein? Fez dever de casa. Viu, Bruno? Eu sempre faço dever de casa. É isso aí. E aí, as pesquisas que a gente tem no Brasil, a última foi de 2010, falam que... Desculpa, 2020... Falam que o maior motivo de quebra não é tributo, apesar é a gestão. Exatamente isso. Exatamente isso. Você acha que quando chega num determinado momento de que a empresa enxerga que ela sozinha, pela família, não consegue fazer isso, essa gestão, é o momento de você propor a entrada de um investidor, sócio-investidor ou sócio-gestor? Você acha que esse é o momento? Ou você acha que pode ser algo planejado, considerando que 75%, 80% das empresas, como você bem disse, são empresas familiares no Brasil? Uma coisa que eu aprendi, Carlota, não existe regra, não tem receita. Por quê? Porque o que eu entendi ao longo de um processo de consultoria, você é chamado para avaliar a situação da empresa. E nesse processo de avaliação, você aprende o que cabe nessa empresa, que às vezes é diferente do que coube a uma empresa do mesmo ramo, mas com outros agentes, outras pessoas, outra família que está cuidando daquilo. Então, o que você propôs aí na sua fala é perfeitamente plausível. Você entender que pode receber um capital novo, um percentual novo, mas é o que a gente chama de smart money, né? É aquele cara que vai botar um dinheiro, mas vai te ajudar também, vai participar da gestão, como se fosse um conselheiro. Muitas vezes esse smart money é alguém que já tem experiência de mercado e às vezes algumas empresas familiares em que o nível de concorrência naquele ramo em que ela atua era muito pequeno, ela não precisava ter grandes sacadas de gestão. Mas hoje, quando vem alguém de fora, ele tem um olhar diferente. Vem um olhar diferente e vai fazer a empresa voltar a se tornar competitiva. Então, são pequenos detalhes. É uma coisa interessante que você tocou, e eu falo isso para meu cliente. Se você pensar bem, você sabe a tributação de vários ramos da economia de cor, assim como eu. Vou dar um exemplo. Uma tributação média, né? Gira em torno de 12% a 14% sobre o faturamento. Sim. Ora, se você vai embutir isso no seu negócio, esse não pode ser um motivo de quebra. Com certeza. Isso não pode ser um motivo de quebra. Falo, não é esse eu viro para meu cliente e falo, meu amigo, já era. Você não paga muito tributo. É uma falácia, é verdade. Então, assim, eu falo isso para meu cliente, falo, meu amigo, você tem que se estruturar para viver pagando tributo. Você vai ficar fugindo, você não vai crescer, né? Aquela história, o cara quer ser anão empresarial para não mudar de faixa do Simples Nacional, tá errado, né? Tá errado, né? Exatamente. Tem que adquirir um investidor para poder subir. Exatamente. Então, esse trabalho de advisor para esse tipo de negócio, nós passamos a fazer e a gente está fazendo isso com um sucesso danado, porque as pessoas se sentem muito carentes. E aí, uma coisa que eu vejo é que o despreparo ao lidar com dinheiro, porque as pessoas somam o dinheiro no tempo. Só para dar um exemplo bobo, ela ignora o efeito dos juros sobre o dinheiro. Então, ele não consegue gerir um negócio se ele faz essa matemática, né? Errada, né? Ele não consegue. São deixando uma grande parcela da rentabilidade dele. Exatamente. São pequenos detalhes que mudam a cabeça do gestor, esse gestor familiar, inclusive. Ked, eu queria fazer uma pergunta. Claro que para fazer um processo, como você colocou, né, de avaliação, compra e venda, você precisa de alguns pontos, né? E eu vou perguntar aqui. Quando a gente está falando de avaliação, a gente está falando de valuation de uma empresa. Então, você tem que trabalhar com pilares, né? Com alguns pilares. Claro. Então, vou pensar do primeiro lado, né? De quem está querendo vender. Então, eu preciso valorizar a minha empresa, eu tenho que fazer o valuation dela. Depois, eu tenho que pensar em que alguém vai querer fazer uma due diligence dela, fazer uma avaliação para ver como é que tá tudo. Isso. E pensar também no compliance para ver se a gente está cumprindo todas as regras, todos os normativos. É esse processo mesmo que você sugere ou tem algo a mais? Porque é muito difícil quando a gente fala para uma empresa familiar, quanto sua empresa vale? Exato. Quanto você acha que vale? Exatamente. Uma empresa familiar, que a gente tem que pensar, apesar da gente achar que acharia verdadeiro, a gente tem o princípio da entidade que separa, claro. Mas quando a gente trata de família, a gente enxerga aquilo como um patrimônio da família quando é um negócio familiar. Né? Bem lembrado. Como é que você vê isso? Olha só, você falou de pontos
que são os pontos comuns que os advisors enfrentam para grandes negociações, tá? Os grandes M&As e até médios para grandes, tá? Que são esses pontos aí. Nem todos eles são aplicáveis a uma padaria, né, a um bar, a um pequeno negócio, a uma pequena corretora de imóveis. Nem todos esses são aplicáveis ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso custa caro. Por exemplo, um valuation que você faz, existem várias técnicas, né? Nós temos aí grandes amigos que são feraços nisso, né? Eu na verdade, não me considero um feraço, mas assim, sei suficientemente para poder entregar um bom produto. Mas assim, um valuation com todas esses detalhamentos, com a filigrana, o detalhamento de uma due diligence é caro. É um procedimento caro e muitas vezes o pequeno negócio não pode pagar. Não suporta esse custo. Então, o que nós precisamos propor? A gente faz uma reunião com sócios e propõe o seguinte: olha, existem maneiras de fazer um valuation, que é um valuation através de considerações de múltiplos, né? É um valuation que não tem a mesma precisão, é muito mais simplificado, mais barato, tem todos esses disclaimers que nós temos que deixar claro, né? Porque ninguém está querendo enganar ninguém. E dizer para eles que com isso a gente tem como ter um valor referencial do negócio. Uma base, para começar a negociar. Para começar a negociar. Uma outra coisa importante que é importante que se diga: tem empresários que têm um valor escrito na testa como o valor do negócio dele. É por isso que eu perguntei. Negócio familiar, patrimônio da família. É muito engraçado que é uma reunião até às vezes tensa, né? A reunião em que eu apresento meu laudo, né? Que é o início do processo de compra e venda. Você percebe pelo olhar, a pessoa tá lendo. Quando ela já vai direto no valor. Quando ela olha, você percebe a sobrancelha. Não, e aí todo mundo fala, na hora que eles veem o resultado, todo mundo fala, mas você considerou isso? Você considerou aquilo? Não sei o quê. E aí eu digo para eles o seguinte: gente, isso aqui é um valor referencial com base em técnicas que as pessoas que são do ramo vão entrar... premissas, essa não inventou nada. Exatamente, parte de algumas premissas. Agora, é claro que se você quer vender o seu negócio por 3 milhões... e eu, que sou do mercado de valuation, avalio o seu negócio em 1,5 milhão, eu entendo que... Você não quer vender. Não, eu entendo que ele vai ter, eu vou dizer, você muito polido, ele vai ter muita dificuldade de vender, porque o mercado, Carlota, não deixa dinheiro sobre a mesa. O mercado precifica tudo. Não, e detalhe que quando o cara está disposto mesmo a vender, ele tem que estar disposto a receber uma avaliação. Exatamente. Claro. Claro. A gente está falando de pequenos negócios. Quando a gente está disposto a vender alguma coisa, senão você não contrataria um serviço para fazer essa avaliação. Exato. Você simplesmente chegava, eu estou botando uma empresa. E não é assim que funciona. Por que, na minha opinião, não é assim, Haroldo? E aí você vai dizer que se é isso mesmo. Porque eu tenho dentro de uma empresa, vamos falar ali na área de serviços, por exemplo. Certo. Eu não estou te entregando uma xícara, né? Eu estou te entregando uma pessoalidade. Isso. Empresa de serviços tem pessoalidade. Empresa de serviços tem relacionamento. A mão de obra é diferenciada de uma pequena indústria, de uma padaria. Então, o tipo de negócio é diferente, como você comentou aqui agorinha, da empresa de corretora. Que também tem uma certa pessoalidade. Então, você vender uma corretora de imóveis, onde o cara está acostumado a lidar com o dono da construtora, lidar com o dono do imóvel, ele mesmo, e repassar para o corretor, não é a mesma coisa que você vender a padaria. Não é. Olha só, a minha primeira empresa, né, chama-se, né, Haroldo Santos Contabilidade, que era uma empresa de papai, né? E isso era uma empresa pequena de contabilidade, tradicionalíssima, foi fundada em 1966. E era uma responsabilidade muito grande para mim eu ter herdado e querer isso, né? Porque não basta você ter lá para herdar, você tem que ter um mínimo de vocação e querer fazer. Mas foi um início muito, muito importante, porque eu acho que partir do zero é um desafio violento. E por que eu estou falando isso? Porque quando a empresa, e eu estou dando o exemplo da minha empresa, quando o valor principal da sua empresa é você não tem um business. Olha que coisa perigosa. Eu falei que ele ia complementar da Paula, tá vendo, gente? Você não tem um business. Você tem algo que precisa, ao longo do tempo, você tem que ir transformando, mudar o nome, não pode ser o seu nome, porque vamos lá, eu tenho toda uma rotina dentro do meu grupo empresarial. Por isso que você mudou o nome?
Por isso que eu vou mudando, todas as novas empresas estão mudando os nomes, né? Por exemplo, essa empresa de valuation e de compra e venda chama-se BBR Brasil, que é Business Broker Brasil, corretagem de negócios. Adoro então, esse jargões em inglês. Olha aí. Mentira, eu mudei o da taça também. BBR. Taça, Então, assim, nós estamos criando mecanismos em que através de um fluxograma, uma pessoa que senta no lugar de uma outra que saiu consegue dar segmento. Então, eu passo a ter um business. Paradigma que a gente falou de empresa familiar. Quebra de paradigma, exatamente. Essa mudança de... Esse mindset hoje a gente precisa mudar, né? É muito difícil você convencer isso para o empresário, porque o nosso país, ele é voltado em sobrenome. Exatamente. É verdade. Então, verdade. Como que o Haroldo, antes de assumir a empresa, era? Filho do Haroldo. Filho do Haroldo. E você era filho do Paulo. Filho de Paulo. Aí eu falei com a Paula. Exatamente. E a Paula, filha... Quem você é? Eu sou você é a Paula, filha do Paulo. Eu não sou a Paula, empresária. Eu sou a Paula, filha do Paulo. Eu sou o Haroldo, filho do Paulo. Porque as pessoas tratam a gente assim. E a nossa cultura é assim. E aí agora o mercado já tem um tempinho, está começando a mudar, mas as pequenas empresas ainda não enxergaram isso. E por isso que é difícil, igual você falou, entrar numa reunião com o cliente, convencê-lo, conversar, porque ele já está com o número dele aqui na testa. Exato. Só que ele não deixou a pessoalidade de lado, então o número dele já começa a cair. Eu tive essa dificuldade recentemente num valuation de uma empresa de corretagem, por coincidência, até comentei aqui, nem estava lembrando, lembrei. O nome da corretora era o nome do corretor. Né? E ele era o captador, muitas vezes principal, vamos dizer assim, mais do que principal. Tinha mais 2 ou 3 corretores, eu fui ver o percentual, o share, a distribuição de corretagem, de captação, ele era o cara, então ele é a empresa. Então, num caso assim, quando você quer vender, né? Você tem que vender um pedaço da empresa, você quer admitir um sócio, a primeira coisa que eu falo é assim, amigo, eu vou vender para você, mas eu vou logo te aconselhando, você tem que fazer um contrato de permanência no negócio durante X anos. Porque quem vai comprar não vai querer, né? É verdade. Se você é o principal ativo, né? Boa, não é você deixar de vender. É você tornar esse ativo de uma certa forma por um período ali exatamente, fixado. Exatamente. Que continue com a credibilidade e a confiança de que você está tendo a mesma qualidade. Até você criar um novo visual, um novo perfil para aquele novo atendimento. Exatamente. Porque as coisas, a tendência, e a gente sabe disso como... Vou até comparar, né? Sequência de gestão. A tendência é sempre gestões posteriores serem melhores que as anteriores. Né? Então, quando você admite um novo sócio, a tendência é ele vem com ideias novas, ele traz estudo. É muito saudável. É saudável. É muito saudável. Então, quando a gente faz isso, a gente, além de tornar o negócio mais... vamos dizer, perene, ele torna ele mais rentável. Porque eu posso melhorar o valor daquilo. Exatamente, então, claro. Esse profissionalismo. Eu brinco, falo com alguns clientes que são assim, muito apegados, né? Tem que desapegar. E vender um pedaço do negócio é um exercício de desapego, né? E eu digo para ele o seguinte, rapaz, o que você prefere? Pessoal, né? Você prefere ser cabeça de sardinha ou rabo de baleia, né? Às vezes ele vai diluir um pouquinho o percentual dele, vai ter menos, vai ser mais 90%, 100%, mas... A minha frase para os clientes é assim, Haroldo, ganha mais que ganha junto. Boa. É isso mesmo. Aí eu falo assim, essa aí. Eu falo para você, cliente, olha só. Carla, mas eu vou entrar com sócio, o cara quer isso. Vamos lá, você tem condição de fazer empreendimento sozinho? Não. Qual a alternativa? Vamos para as alternativas. Que alternativas você tem? Essa. Então, essa custa X, essa X mais 1, essa X mais 2 e essa aqui, um pedaço do X. É isso mesmo. Não é melhor dividir o lucro e andar e seguir? É. Então, essa mudança de negócio falta às vezes para os pequenos empresários. Mas eu vou te dizer que isso é a nossa cultura. Sem dúvida. Isso é o nosso legado. É assim, a gente vem de eu, você e muitos. E também a gente vê isso no mercado em outras atividades. É negócio de pai para filho. É verdade. É isso então, mesmo. Muitos negócios familiares de pai para filho. E outra, a quebra quando não é de pai para filho é muito traumática. É muito traumático. Porque você, por exemplo, você tem um cliente. A pessoa usa o coração o tempo todo, né? É isso que é um dos treinamentos meus. É não usar tanto o coração, porque quando ele usa o coração, ele deixa um monte de possibilidades que seriam sensacionais para o negócio dele de lado. Deixa escapar. Agora, tem uma coisa interessante. Ao longo do tempo, isso tem muito a ver com a idade daqueles que empreendem, né? Ao longo do tempo, eu observo que, diferente das gerações anteriores, as novas gerações, principalmente das startups, eles entram pensando em sair. É porque o cara... Eles já entram pensando em sair. Né? Ele já é para ser criado para vender. Ele faz para vender, depois quer fazer outro para vender. Esse é o exercício. Então, é aquela história dos nossos pais. Ele trabalhou 50 anos na mesma empresa.
Isso não vai existir mais. O meu pai, isso não existe mais, entende? A tristeza do meu pai eu não ter sido a sucessora dele. E ele fala né? pra todo mundo. Na missão que a gente foi agora lá em Portugal, ele foi comigo, ele fala, pô, a Carla é sua sucessora porque eu não falo pra ninguém que eu não estou no escritório dele, né? Aliás, muitos nem sabem que ele tem empresa de contabilidade. Pô, minha tristeza, minha filha não quis assumir. Eu falo, não, porque a gente tem uma incompatibilidade de pensamento. Então não dá. Então é melhor continuar como pai. E veja como é difícil pra eles entenderem, né? Então eu, na época, não era tão nova, mas se eu comparar com hoje, era nova, que é 23 anos atrás, eu tive a maturidade há 23 anos atrás de dizer, cara, eu quero ter um pai e não virar todo dia brigando. Né? Então, isso é difícil. Pro pai entender. Mas você, pelo que eu conheço, você é muito rápida nas suas ideias, no movimento. E aí, quem tiver com você não é igual a você, e é muito difícil você encontrar alguém igual a você tratora. Então, talvez esse seria o grande dilema da relação societária sua com o seu pai. Então, assim, até em termos e por isso que eu consigo entender hoje a dificuldade que você comentou do apego. Pois é, porque, é muito grande. Que isso é importante, você ter uma assessoria externa. Porque às vezes eu, como contadora daquele negócio, que tô ali com o pai, às vezes o cara, vamos lá, eu tenho uma pequena indústria, eu sou a contadora, e o cara quer vender, aí eu vejo que aquilo é melhor para ele, o filho quer vender, o pai não. Eu sou a pessoa fundamental para falar assim, olha, o Haroldo é uma pessoa que vai te ajudar nisso. Eu vou te acompanhar, eu não vou te largar. Mas tem que ter uma pessoa de fora. Por quê? Porque ele acha que eu vou ser defensora dele para não vender o negócio. É isso aí. Entendeu? Isso então, aí. Muitas vezes, nós como contadores, a gente fica numa posição ruim. Né? Por quê? Porque eu tô numa posição onde ele pensa que eu vou defender ele e não o negócio. Que é isso que você comentou agorinha, né? O apego sentimental é muito grande. E por isso que eles valorizam lá na testa, como você comentou. Não, eu acho que a minha empresa vale 3 milhões. Pronto. E aí... Mas esse número que você fez tá errado. E tem gente que o exercício da nossa parte como advisor é tão forte para tentar mudar a cultura que vira até um grande desafio profissional, porque tem gente que se abraça num negócio que não está bem, precisa de capital externo para poder voar de novo, para poder... Capital externo você sugere, ou é uma análise particular, o banco ou um investidor mesmo? Não, banco é o pior para esse tipo de coisa, é a pior iniciativa que você pode ter. Tá? Porque às vezes a pessoa pensa, não, em vez de ter um sócio... Existe uma pior ainda do que essa. Eu vou até falar aqui, essa palavra não é uma palavra juridicamente aceita, mas eu vou usar que todo mundo vai entender. O dinheiro de agiota. Né? Existe, pior ainda. Pior ainda, tá? O banco é um agiota que vai ser, vamos dizer assim, vai ser educado na cobrança. Deu para entender? Vai ser educado na cobrança. Cumprindo as regras contratuais, isso que ele quis dizer. Cumprindo as regras contratuais. Agora, claro que o que você precisa é de um capital, de uma pessoa que queira, principalmente, colocar capital e contribuir. Porque o maior desafio... Já vi que essa é a sua linha, né? E olha, você tem um advisor, você tem um trabalho desse, eu aqui não estou fazendo propaganda, mas estou tentando dar uma ideia. Também. Pode também. Não. Mas assim, eu queria dar uma ideia para as pessoas, né? O valor que se cobra para ter incluído treinamento, todas as reuniões, a busca por umas sessões de terapia também. Mas isso é necessário mesmo, A busca de interessados, também é isso. Instrumentos jurídicos, valuation, a due diligence, tudo isso para pequenos e médios negócios gira em torno de uns 9%. Mas nós tivemos uma sacada interessante, Carlota. Esse negócio de você buscar interessados, que às vezes a pessoa já chega com interessado para você. Não, a gente busca, nós temos um portal, a pessoa coloca lá no portal, se ela só quiser publicar que ela quer vender um pedaço da empresa ou a empresa inteira, ela só bota lá. Mas se ela quiser o trabalho, é 9% quando a venda acontecer. Mas uma coisa interessante é que desses 9%, 2 são destinados, sabe a quem? Ao contador que indica. Ou seja, o contador passa a ser um corretor que o trabalho dele é sentar na frente do cliente e falar: seu José, olha só, o senhor está comigo há 30 anos, seu José. O senhor precisa de um dinheirinho para o senhor comprar um equipamento novo, um freezer novo, o senhor precisa fazer isso. Esse é o trabalho. Planejar sua aposentadoria. E aí nessa ele indica, ele se cadastra, a gente vai ter chamado o contador BBR. E esse contador tem o percentual assim que acontece a instrumentalização de compra e venda. Saber aqui, ó. Você faz SCP com o contador ou não?
Não há necessidade, porque o valor... Dos 2%, exato, porque o valor é imediato. Na hora que a BBR fechou, recebe, puf, na hora, o dinheiro vai para a continha dele. Tem gente que... disso, tem gente que indica serviço e às vezes não recebe nem muito obrigado. Nossa, a gente recebe, ele vai receber sobre isso, muito lembra? obrigado e ainda vai receber um percentual ainda. Não sei se você lembra, nós já conversamos sobre isso, gente. O Haroldo era demais. Sabe o que ele falava comigo? Ele falava assim, olha, você tem que parar com esse negócio, Carlota. Quando você indica alguma coisa pra alguém, você tem que aceitar a porcaria do negócio. Exato, um percentualzinho, exato. Pô, você fez sua parte. Essa lembra dessa conversa? Lembra? Essa uvinha aqui é de plástico ou eu posso pegar uma? Olha lá, hein? Eu vou contar pra todo mundo se não for, viu? Pode comer. Mas diga lá. É boa. Vamos lá. Carinho escolheu com qualidade, rapaz. Ó, também tem que ir, se você quiser cortadinho. Nossa, que equipe, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 pessoas aqui. Haroldo, e assim, mais uma perguntinha. Qual é o processo inicial? Por onde começa? O processo Normalmente, inicial... pela sua experiência, qual está sendo o processo inicial para chegar até você? O processo inicial essa de venda? É um processo inicial para tudo que se queira mudar. É a dor. O processo inicial é a dor. Quando você começa... Deveria, né? Não deveria. Mas quando você começa a pensar assim, putz, segunda-feira eu tenho que encarar a empresa lá, eu tenho essa dificuldade, não tem solução e tal. E olha, Carlota, um almoço que você faça com o advisor, um almoço, e às vezes nem é você que paga, né? Às vezes é dividido. Já é uma luz no fim do túnel, no sentido de algumas ideias, de oxigenação. Você vai brotando assim. Agora imagina você escolher uma pessoa, um sócio, que obviamente você na hora de escolher um sócio é uma espécie de casamento, né? Se não der certo, você para, mas você não quer que isso aconteça. Então você tem que ter algumas características que você tem que visualizar. Olha, meu temperamento é assim, eu preciso de um sócio assado. Agora, sabe uma coisa que a gente ensina? E a palavra ensina não é assim, não é nem pretensiosa, sim, né? Ensina, não, é para dizer que as pessoas... Não é de arrogância. Não é de arrogância. As pessoas têm que perceber que o maior segredo de sucesso de uma sociedade é quando eu não crio sombreamentos de atividade e de função. Então eu sou bom em vender e você é bom no operacional, deixa eu vender, vai pro operacional, não fica misturando, Cada entendeu? Um naquilo que é bom. Exatamente. E o segredo do sucesso de um negócio é quando você coloca as pessoas certas nos lugares certos. E a gente costuma, como contador, enxergar isso e precificar isso. Claro. O meu percentual de investimento na sociedade pode ser diferente do meu percentual de rentabilidade da sociedade, no momento em que eu estou adquirindo um negócio, porque a minha função dentro da sociedade, ela pode ser maior ou menor proporcional ao valor que eu investi. Exatamente, claro, sem dúvida. Se eu adquiro 30% da sua empresa, mas eu vou fazer nada operacional, para você entrar é X. Mas do lucro daqui para frente, nós negociamos que vai ser 20. Exatamente. E muita gente aceita isso. Por quê? Porque eu estou em casa tranquila, sossegada, botei o recurso, vou investir os 30 cada vez. Mas aquele inicial ali, eu botei os 30, mas vou receber por todo o período de funcionamento da empresa até acabar ou até suceder novamente, 20% dos lucros. E tudo bem. Uma característica, em cima do que você está falando, inclusive, uma característica da aquisição de um percentual de um pequeno negócio, e é algo que eu chamo muita atenção de todos que têm esse interesse, é a questão da governança. Por quê? Quando você pega um percentual, você compra uma ação... É difícil de botar na cabeça do pequeno empresário. É difícil, na hora que você compra um pedaço de uma empresa, um pedacinho, você vira sócio, acionista de uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, por exemplo. O nível de governança e de fiscalização da CVM, prestação de contas, é violento demais. Só que quando você entra numa empresa familiar... Ou é zero ou é quase zero. E aí, olha o que acontece. Exatamente porque não tem governança, é uma das coisas que eu falo, amigo, primeiro, você tem um valor que você recebe e você não emite nota. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Entendeu o que eu quero dizer. E aí ele fala, não, mas tem que computar. Tem que computar. Eu falei, não posso computar isso. A pessoa não que está lá... não existe, isso não existe. Aquilo que existe, não existe. Ou você bota para dentro esse valor e aí nós vamos ter um novo patamar de empresa, ou então você não vai conseguir ter um trespasse, você não vai conseguir ter uma compra e venda séria. E aí eu não posso te ajudar. E esse é um dos problemas de que a gente não ter transparência da publicação das demonstrações.
Exatamente. Porque, na realidade, como a gente não tem obrigatoriedade de publicar, e por N situações, uma dessas é essa que você falou, o empresário no Brasil, ele acha que, tipo assim, ele não quer que ninguém saiba o retorno do negócio dele. E, no entanto, fora do Brasil é o contrário, né? Assim, cara, eu quero que a sociedade saiba que a minha empresa é lucrativa e é boa, que eu tenho X funcionários, que eu invisto tanto, que eu tô... Porque quanto mais eu divulgar isso, mais retorno eu vou ter. Porque eu me torno seguro para investir. Exatamente. Quanto menos transparência isso tem... Por que as pessoas não investem tanto em pequenos negócios? Porque elas têm medo do que está ali dentro. E tem que ter razão. É igual você, assim, comprar um carro usado de alguém que você nunca viu, não sabe se a pessoa está falando a verdade, não sabe a procedência. É a mesma coisa que você comprar uma empresa sem profissionais que tenham compromisso com esse trabalho. Não, né? E que não façam é muito o dever sério de casa, isso. Né, Haroldo? Porque, Exatamente. Por exemplo, você que está trabalhando nessa área agora, você vai trabalhar no processo de uma venda de um negócio. Poxa, de repente você não faz o seu trabalho direito e tem uma puta de uma contingência lá que não aparece em lugar nenhum e aparece uma dívida milionária. A gente chama de esqueletos no armário. A gente chama, toda empresa tem um esqueletinho pequenininho ou outras um esqueleto grande. O que nós vamos fazer é dizer, amigão, você está comprando essa empresa? Legal, você achou linda a empresa, o trabalho dele, o nome maravilhoso, que a gente gosta de comprar a empresa por causa do nome, né? Aí tá linda, agora tem um detalhe, ele tem um esqueletinho médio dentro do armário. É esse. Às vezes é uma potencial dívida tributária, às vezes é um passivo trabalhista que está latente, esperando, porque ele tem, tipo assim, ele erra, durante anos ele erra a forma de calcular, por exemplo, um salário. Né? Aí quando vem quando vem vem todo mundo junto. Então esse é um problema seríssimo, isso tem que ser identificado. Identificado e colocado na negociação, né? Claro, tem que colocar na negociação, tem que precificar isso. Isso que eu ia falar, você precifica e pode até colocar condicionante, né? Ó, isso aqui está estimado, sei lá, em 2 milhões. Então, nós vamos deixar esses 2 milhões aqui retido numa conta, tá? Aqui, isso, ó, no seu nome e no meu, tá? Exatamente. Tá aqui retido. Exatamente. Quando prescrever isso e a a gente vê que isso não tem, ou quando for julgado, está na sua mão. Essa é uma das formas. Uma outra forma é quem está querendo vender, e normalmente isso funciona quando a pessoa sai completamente do negócio, ele assume aquela dívida, ele assume pessoalmente, tá? Eu já fiz cisão, que não é uma compra e venda propriamente dita, mas eu já fiz cisões de incorporadoras onde a gente deixa escrito lá a possível contingência e um valor, né, previsto, e a gente abate daquela negociação, ou já fiz, onde a gente abriu uma conta conjunta e você aguarda a prescrição. E colocamos dinheiro e ficamos lá aguardando. Porque, como a gente só lida com construtora, o passivo pode ser a qualquer momento, né? Verdade. A gente tem aquela contingência lá de 5 anos, mas posso ter de estrutural de 20. Olha o que está acontecendo agora no mercado do Espírito Santo das fachadas. É verdade. Né? Que teve um problema no concreto por um insumo que foi vendido com mais saldo do que deveria. Nossa, tem vários prédios que tem que refazer tudo. Tá vendo? Sal em excesso não faz mal só pra gente, não. Pra construção. Também. E aí, veja, isso pode ser 500 mil, 700 mil, 10 milhões. Absurdo. Então, é uma insegurança, né? Você não pode demolir o prédio. Você tem que refazer a estrutura. Como é que você refaz a estrutura de um prédio com um monte de gente morando há 10 anos, 15 anos? Verdade. E você descobrindo isso agora. Então, veja, comprar aquela empresa, a gente sabe que você tem responsabilidade sucessória, vai até um determinado momento, mas no momento que você comprou, você adquire a responsabilidade. Sem dúvida. E a Receita Federal e os órgãos judiciais, né, os tribunais são bem duros em relação a isso. Você comprou, você deveria saber o que você está fazendo, que é isso que você está falando. Tem que olhar aquele esqueletinho no armário. Exato. Ver o tamanho dele, tentar mensurar. Para determinados atos, os sócios que saem ainda têm responsabilidade por 2 anos. Sim. Tá? Para determinados atos. Mas não são todos, né? Não são todos. Um cível que você descobre em 10 anos, imagina. Não, é isso mesmo. Né? Então, e aí nós advogados temos que entrar e dando uma olhada mais detalhada para poder dizer em que situação ele se classifica. Essa é a última pergunta que eu ia te fazer aqui pra gente botar esse papo. Tá muito bom, tá vendo, Karina? A gente fala meia hora, mas a gente não consegue. Eu costumo dizer que tem que ser cada profissional na sua área. E a cada dia eu venho enxergando como contadora, como empresário contábil, o quanto é necessário parcerias com outras profissões para que a gente tenha sucesso em todos os negócios ou alguns dos negócios que a gente vende. E aí eu te faço uma pergunta como prestador de serviço, como empresário. Certo. Esse tipo de operação, avaliação, compra e venda de pequenos negócios, é um negócio que você entende que o contador dá para fazer sozinho? Se for pequeno, dá.
perfeitamente para fazer sozinho. Um negócio pequeno. Se for um negócio pequeno, dá para fazer. O que acontece? Você não precisa ter a expertise acadêmica. Mesmo sem conhecimento jurídico. Acadêmica. Então, é isso que eu ia dizer. Eu vou chegar lá agora. Você não precisa ter a expertise acadêmica como eu tenho. Okay. Né? Eu atuo na advocacia empresarial, societária, principalmente. Eu não faço mais lançamento contábil há alguns anos, mas assim, os pepinos chegam na minha mesa, lá na empresa de contabilidade, para a gente poder dar a solução, né? Porque a minha participação é estratégica pela visão multidisciplinar. Pelo tempo que você já chegou Pelo tempo agora. e pela visão multidisciplinar. Mas o contador, na hora que ele vai instrumentalizar, ele não conhece direito suficientemente para isso, ele contrata um advogado. Contrata um advogado. Proposital, por quê? É muito importante o profissional de contabilidade aí, Carlota, é importante até um recado. Ele não deve ficar preso, entre aspas, circunscrito ao processo contábil simplesmente da empresa, né? Principalmente de uma empresa pequena em que você meio que faz contabilidade, mas o cliente ele não explora você como deveria. Né? E aí você deve se apresentar. Você deve se apresentar. E aí é uma renda extra, sim. É possível fazer esse trabalho, sim. E instrumentalizar, você faz parceria com existe literatura sobre isso, que faz com que a pessoa que não tenha noção nenhuma e queira e ache interessante pode entrar. Então, tudo é possível. Agora, ou trabalho em parceria, se juntar, eu não quero fazer. Parceria. Por exemplo, eu não quero a responsabilidade de fazer um valuation. Contrata um contador especializado em valuation. É totalmente possível. Lá na Tasso, aqui na Tasso. É isso. A gente fez uma sociedade de propósito específico com o Zanotelli. Estava lá quando eu lancei no evento da Tasso. Zanotelli. Mas aí você também, como sempre, você é exagerada, né? Pega logo o Zanotelli. Zanotelli é o cara. Aí lá, o que a gente fez? Criou uma sociedade de propósito específico para trabalhar com auditoria de pequenas empresas, governança, que é a especialidade do Zé. A especialidade do Zé é governança. A minha é a parte contábil e o Du é avaliação. Então, nós juntamos 3 pontas isso e aí, precisamos instrumentalizar. Vamos procurar um jurídico para fazer. Por quê? Eu já fiz alguns valuations com o Zanotelli juntos. Eu sei. Por quê? Porque eu acho que a gente não caminha sozinho. Por isso que eu falei, cresce mais quem cresce junto. Exatamente. Então, é assim que eu penso. A gente junta conhecimentos, né? E criamos uma empresa para ser rentável. Exatamente. Né? Eu penso assim, sempre pensei. Eu acho que a gente pode fazer. Eu fui também agente disso com uma empresa de advocacia do Rio de Janeiro, quando trabalhou lá com créditos de INSS. Show. Ele me procurou, porque eu trouxe ele para uma avaliação do seminário de SESCOM, e falou, Carla, eu trabalho com créditos administrativamente de verbas indenizatórias. Aí sentei, eu e Marcelo, né, advogado, Marcelo sentou, não era meu sócio ainda, Marcelo na época, acho possível isso. Pegamos uma empresa que o Marcelo era diretor e fizemos nela primeiro, cara, até hoje sem problema, e indiquei vários clientes para ele. Aí o que ele fez? Para cada cliente ele criava mais CP. Legal, isso é ótimo. E aí ele perfeito. Terminava aquele. Aí tem um contrato por um período, durante o crédito que eu já obtive, você vai ganhar um percentual X. Daqui pra frente, durante 5 anos que ele tem esse contrato com o cliente, tá? Os benefícios após 5 anos, o cliente continuava pagando pra ele e eu continuo recebendo. Então foi uma coisa que veio lá atrás, eu confiei, eu estudei, porque eu acho que é isso também, tá, gente? O Haroldo tá sendo bem transparente, mas também bem conservador, para não falar, que assim, você tem que ter confiança no seu parceiro. Então, verdade. Quando ele falou assim, eu na indicação eu gero um percentual, mas também o inverso tem que ser verdadeiro. A pessoa tem que acreditar no seu trabalho, claro. E você no trabalho que você tem que entregar o que você prometeu. Né? Agora, o que é mais fácil no meu caso? Porque o meu grupo de serviço, meu grupo empresarial, ele congrega empresas distintas, sim. Porém cada qual na sua expertise. Tem uma que faz valuation, já no meu próprio grupo, sim. Entende? Tem uma que faz contabilidade, tem uma que é sociedade de advogados e uma que trabalha só com startup. Quando junta o profissional de cada uma, você consegue formar uma prestação de serviço. Eu consigo formar um time que vai fazer essa entrega múltipla, com emissão até de mais de uma nota fiscal, muitas vezes, mas com qualidade. Isso é muito importante, Haroldo. Nas minhas parcerias, o meu cliente, ele tá muito ciente que cada um vai emitir a nota da sua parte. É isso que a gente faz. Então, e olha que é do mesmo grupo, hein? Mas cada uma emite a nota. Mas eu acho isso importante. Primeiro, para não pagar imposto de duplicidade. Segundo, claro. Porque a minha relação com o cliente é muito transparente. Acho legal você falar isso, a sua também é. Então, quando o cara fecha o contrato comigo, ele já sabe, ele vai receber 3 notas por mês. Isso aí. A minha, que é a parte de consultoria contábil, a análise do balanço e tal.
a do operacional contábil e a do departamento pessoal. Exatamente. E eu não precifico o serviço dos outros, cada um dá o seu preço. Exatamente. Carla, eu não quero esse parceiro A, eu quero o B. Então negocia com ele. Se ele aceitar, beleza. O meu valor é esse. É isso aí. O do DP tá aqui, é tabela. Esse aqui você negocia. Você faz isso muito bem. É porque eu tenho que ser clara, né? A regra do jogo, quando ela está estabelecida, ela é mais fácil para todo mundo e todo mundo entrega o que prometeu. Porque se eu negociar no honorário do Haroldo, o Haroldo pode não entregar o que eu negociei. Exatamente. Porque ele é que tem que negociar. Então eu defendo isso. Eu acho que tem que ter transparência, tem que saber os entes que estão participando ali, qual empresa está fazendo o quê, até que o seu cliente não te cobre aquilo que você não vendeu. Exatamente, com certeza, é isso mesmo. Haroldo, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica aí, pra quem for fazer avaliação, compra e venda de pequenos negócios, o que é a sugestão que você dá, e depois falasse um pouco da sua empresa, né, das redes sociais aí que você tem. Pois é, a dica que eu dou é assim, só quem está vivenciando algo que está doendo no processo de gestão do seu próprio negócio é que sabe que é o momento, talvez, de experimentar um sócio novo, né? Ou talvez até mudar de ramo e vender a empresa como um todo e ir para outro ramo. Não há mal nenhum. Eu acho que o apego a isso é muito prejudicial. Então a primeira coisa é abrir o coração e a mente, né? E se desapegar para poder aceitar possibilidades. É igual quando às vezes termina um relacionamento, a pessoa fica apegada, né? Não, fica muito, às vezes não quer sair, quer ficar muito em casa e tal, e aí tá impedindo novas possibilidades. Você não é regra pra ninguém, né? Você é muito espivitada, né? Mas é isso. Mas assim, o nosso negócio lá, essa empresa que a gente criou, é a BBR, tá no Instagram, BBR Brasil, é facílimo de encontrar. E eu também tô, né? É só buscar meu nome lá, Haroldo Santos Filho, e vai ter lá, vai encontrar meu Instagram e fala comigo diretamente, a gente troca uma ideia sem nenhum compromisso, vai ser o maior prazer. E é um negócio que eu gosto de fazer. Adoro fazer isso. Eu gosto de ouvir casos, porque não existe empresa familiar sem uma linda história por trás. E eu adoro ouvir essas coisas. Você tem a sua, eu tenho a minha. Exatamente. Todo mundo tem. Gente, olha, a gente estava aqui com o Haroldo, estamos aqui com o Haroldo, né, Santos Filho, falando um pouquinho dessa questão de venda de pequenos negócios. Então ele já deu aqui as redes sociais dele, né? Caso vocês tenham interesse, passem por isso, né? Quem está no vendo, vai nos ver, nos ouvir, né? Então a gente já contribui aqui com bastante conhecimento pra gente. O negócio é enorme, então se vocês tiverem dúvida, já estão aqui que procurar. No mais, a gente volta com mais podcast da Tássio Conta, com mais novidades pra vocês. Até já!